Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando agora na nossa querida FM Cultura 107,7. Nós aqui no Rio Grande do Sul, que estamos aí com esse alagamento geral em tudo que é lugar, né? Estamos convivendo com esse drama. Então vamos aqui, né, para relaxar um pouco, trazer um pouco de assuntos aí para quem está dentro de casa às 9 da manhã nos esperando. Estamos aqui sempre com a parceria do nosso Matinal Jornalismo, a Matinal, que foi homenageada agora no início da semana na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e a revista Parêntese também, essa referência, também parceiraça aqui nossa do Pensando Bem. Em Princeton, o professor Luiz Augusto Fischer e aqui comigo, Juremir Machado da Silva. É o trio que forma. O nosso convidado hoje é o produtor musical Carlos Branco. Ô Fischer, faz as honras, já que tu fosse colega dele, trabalharam juntos? Faço as honras com muito prazer, sim. Eu tive o prazer mesmo. Algum tempo lá, eu vou ter que revelar isso aqui, Branco, 30 anos atrás, em 1990, quando o Branco estava dirigindo a área de música da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Dirigiu o Auditório Araújo Viana sem chapéu ainda, naquelas condições duríssimas daquele tempo. E até posso começar dizendo isso, o Branco estava transitando entre a sua condição anterior de músico e estudioso de música para a condição de produtor musical, enfim, e depois, hoje em dia, um empresário do ramo, aí, super bem-sucedido, conhecido de todo mundo, uma figura de grande importância na cidade, que aparece talvez menos do que devia, porque é uma figura de bastidor, é um produtor, é um sujeito que pensa produção musical e aí ele não vai para o palco, né? Mas eu quero começar então fazendo uma saudação assim, muito calorosa para o Branco, meu querido amigo, com quem já cruzei também em outros momentos, mas foi a partir disso, 30 anos atrás, não foi, Branco? Foi. Lá eu entrei na Secretaria de Cultura em 89, no início ali, e saí em 94. Acho que nós convivemos no governo do Tarso, né? Ali 93, 94. Né? Agora, fiquei ouvindo essa apresentação, Branco, do Fischer, e pensando o seguinte, um dia eu estava conversando com o Luiz Antônio de Assis Brasil, que foi músico da USP, sim, da USP. E perguntei para ele, ô Assis, tu ainda tocas o teu instrumento? E ele disse, nunca. Ele meio que ficou assim, chocado com a pergunta. Ele disse, nunca. Ele disse, quem foi profissional não toca como amador. E eu fiquei pensando, tá certo. Então, e tu que fizeste essa transição da música para a produção, tu continuas tocando ou tem isso também? Não toca de jeito nenhum? Nunca mais toquei. Nunca mais? Nunca mais. É o mesmo motivo? Quem foi profissional não... Não, na verdade, assim, né? Eu comecei a estudar a música com 9 anos, né? Comecei a estudar violão clássico, né? E aí, ali pelos 14, 15 anos, eu me formei no violão clássico e eu passei a dar aulas. Então, eu tinha aulas de manhã no colégio, né? No colégio normal, assim, no terceiro ano do colégio, né? Antes de ir para a faculdade, né? E à tarde eu dava aulas de música, né? Então, eu tive vários alunos, assim, tem pelo menos 4 que foram professores da URGS, foram meus alunos, né? O que faleceu, né, o Fernando, né, Fernando Matos, o Ricardo Mitidiero, a Luciana Praz e o James Correia foram meus alunos, né, o Duca Leindecker foi meu aluno. Tudo violão? Tudo violão. O João Maldonado, do TNT, dos Garotos da Rua, Justino, né, então tive vários alunos assim, né. Agora, quando tu falas aos 14, tu já eras professor. Virei professor. Significa que tu eras um virtuoso, por que tu paraste? Não, assim, aí eu fui professor depois fiz faculdade de música, fui professor também da faculdade, né, no antigo Palestrina, né, que o Nando inclusive estudou lá, né, e... Nando não foi teu aluno? Não foi. Mas somos da mesma época, infelizmente. fiquei sabendo agora, não fui aluno dele, mas é o mesmo período ali que a gente sim, lá, eu estava estudando lá. Sim. Só que eu estava estudando, né, ele já era professor. Professor.
E aí eu fui até os 25 anos. Aí quando tinha 25 anos, o Luiz Pilavares assumiu a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, né? E a convite dele, eu assumi a coordenação de música e o Auditório Araújo Viana, que o Fischer estava colocando. Então, nesse momento, eu entendia que, assim, eu não poderia continuar uma carreira de músico sendo coordenador de música, né? Ia ser uma coisa que ia chocar um pouco, assim, as coisas, né? E eu tinha tocado bastante em Porto Alegre, assim, né? E tive grupos, teve um grupo até que ficou bem conhecido, chamado Quem Tem QI Vai, que era um show, né? Que a gente fazia com o Retamoso, né? Que é poeta e artista plástico, né? E que na época, assim, estava bem aquela época da vanguarda paulista ali e tal, e ele foi um pouco uma reprodução dessa vanguarda paulista aqui em Porto Alegre, né? E eu fazia muitos espetáculos, assim, de choro também, tocando choro, né? No antigo, né? No projeto Choro é Livre, do Teatro São Pedro, sempre tocava lá, né? E formava quartetos e tocava com grupos de choro, muitas vezes solo também, né? Mas aí, assim, chegou um momento que eu já tinha filha, né? Tinha uma filha, né? Com 23 anos eu tive a minha filha e dava 40 horas de aula por semana, né? Então é uma coisa um pouco desgastante, assim, né? E aí você começa a parar de tocar também, começa a parar de estudar um pouco, só se dedica a dar aulas, né? A tua produtora é de quando, Branco? A produtora, assim, conta lá quando? Eu montei em 94, no momento que eu saí da Secretaria de Cultura, né? Na verdade, assim, eu fiquei os 4 anos no Olívio Dutra, né? E depois fiquei 1 ano e meio com o Tarso. Aí no início do ano, né? Quando o Pila deixou a secretaria, eu comuniquei ao Tarso que eu gostaria de sair, assim, né? Porque eu queria buscar outras coisas, assim, né? E achava então, também que, assim, tinha que abrir espaço para outras pessoas também, né? Eu já estava há 5 anos e meio. Então, né? o que eu queria entender é o seguinte, lá em 94, né? Sim. Tu abre a produtora. Hoje, 2023, né? A realidade de produzir shows, porque mudou muita coisa. Tu produziste vários CDs, por exemplo, que ninguém mais faz. Ninguém mais faz, né? Como é que tá o trabalho nessa área? Tem um lado pior, melhor? Tem um lado muito mais fácil, assim, né? Por exemplo, naquela época você ia... eu vou fazer... O primeiro show da Branco foi o Paco de Lucia, o primeiro show da Branco, que era branco e preto, né? Depois eu acho que o segundo foi a Beth Carter, Buddy Guy, Paco de Lucia? Buddy Guy e B.B. King. B.B. King, foram os 4 primeiros shows, eu acho. Como foi esse Paco de Lucia? Foi na PUC, no antigo Salão de Artes da PUC, ainda não reformado. Aquele né? show que era ele, John McLaughlin e o Aldimiola. O Aldimiola, que abriu ninguém menos que Egberto Gismonte e Hermeto Pascoal, lá no Gigantinho. No Gigantinho. Eu fiz o Paco solo, né, com grupo, assim, mas ele sozinho, né, na PUC, no Salão de Artes da PUC, em 94. Foi o primeiro show da Branco, né, branco e preto naquela época, né, que tinha um sócio, né. Então, assim... Essa foi uma coisa assim, eu já estava começando a parar de tocar, dando muitas aulas e resolvi, então, realmente, definitivamente parar. Fiquei 5 anos e meio na prefeitura, daí na coordenação de música no Araújo Viana. Acho que a gente fez um belo trabalho, assim, todos, né, todos os coordenadores da época, assim, né, fizeram um belo trabalho na secretaria, que é falado até hoje, né, aquela primeira administração ali, e as demais também do Partido dos Trabalhadores foram muito bem, assim, na área cultural. E aí então, quando eu deixei o Araújo Viana, assim, quando eu saí do Araújo Viana, encontrei um amigo, Léo Voigt, que hoje está numa secretaria aqui, né? E ele me convidou para ser gerente de programas culturais da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, né? Então eu tinha a minha empresa e ao mesmo tempo fiquei 1 ano lá como gerente de programas culturais, né? Aí depois houve uma decisão da rede, né, da RBS, de não investir na área cultural, manter só a área social, e eu resolvi sair também, né, assim, da fundação, e fiquei só com a empresa, né. E aí, além da empresa, tinha a Barulhinho, que era o selo, né, que nós editamos muitos discos, né, muitos novos grupos aqui, música erudita, também de tudo, né. E enquanto isso, fui realizando muitos trabalhos, assim, turnês na América do Sul, fiz muitas, assim, companhias de ballet da Rússia, Ucrânia, Irlanda, muitos shows de rock, jazz, por todo, né, fazia Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Brasil inteiro, assim, ficava às vezes 60 dias viajando com companhias de ballet da Rússia, da Ucrânia, assim, por esses países, né, e sempre fazendo shows aqui também de artistas nacionais, internacionais, né, a gente tem um currículo enorme, assim, de shows realizados na Branco, né. E hoje em dia nós estamos com 6 festivais de música, né? Temos festivais para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cuidamos assim da programação musical do Instituto Ling,
né? Temos 2 projetos no Farol Santander atualmente, né? E continuamos realizando shows, né? Em Princeton não tem nenhum evento da Branco Não, Produções ainda no não, momento. ainda não. Estou esperando que o Poderá Fischer ter, vamos convide. fazer uma parceria. Não, peraí, eu quero que o Branco fale de 2 outras coisas muito importantes ainda desse começo de carreira dele. Uma das iniciativas foi aquele conjunto de CDs com... Era um pouco a história da música popular em Porto Alegre, né? Que teve um disco com pesquisa do Arthur de Faria, teve um disco de rock, não é isso? Sim. Eu não sei se aquele, depois daquela série que teve o Neri Caveira e tal, que foi... Não, aquela era outra série, Na verdade, assim, aqueles discos foram... Acredito que saíram 5 ou 6 daqueles discos, né? Sabe que eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa nenhuma de ninguém, assim. Mas eu tenho uma mágoa... Ficou uma mágoa com a administração, porque esses projetos não tiveram continuidade. Qual a administração? Com a nossa administração ali, né? Gustavo. Porque, assim, tinham tantos projetos bonitos na administração, não só na minha área, assim, mas eu digo da minha área, assim, não teve continuidade, nenhum projeto teve continuidade. Assim. E esse projeto dos CDs, Depois, quando entraram outros, troca, quando eu saí, né? Então, assim, foram CDs, assim, a gente lançou o rock, lançou o choro, que eu até escrevi junto com o Vedana, né, com o Hard Vedana. Teve As Origens, do Arthur de Faria, teve o Música Erudita 1, que saiu também, e teve também, teve o rock, foi o Gilmar Etelvain que escreveu, né, e depois tinha uma outra série, assim, que a gente lançava figuras históricas aqui da música daqui, né, o Giba Giba, aquele disco dos 3 percussionistas, Neri Caveira, o Fernando O, né, e o Santana. Giba Giba que você lança, que é essa história do Giba Giba? Acho que foi em 91, eu não recordo bem mais os anos assim, mas eu acho que foi em 91 por aí que a gente lançou, né, que o Nelson Coelho de Castro produziu, né. Essa história aí. É? Que eu toquei uns 15 anos. Com o Giba? Sim, quando sai o Toneco, eu assumo o violão do Giba, fico mais de 10 anos tocando. Ali era o Toneco. Ah, então foi antes. Eu chego depois do Toneco. Ah, sim. Grande Toneco. Genial. Grande violonista. Então, assim, nós editávamos o Wilson Ney também, nós editamos o disco do Wilson Ney, Rubens Santos, né? Isso era uma outra série de discos que nós fazíamos, assim, com figuras que marcaram a música de Porto Alegre, e tinha essa série, né, que inclusive tinha um financiamento do FUNPAC, que era o Fundo do Patrimônio, né, do município, que foram editados 5 ou 6 discos dessa série, né. E tinham vários projetos nas comunidades, né, e projetos tipo o Pôr do Sol, que a gente juntava assim, bandas de rock com música erudita, com o Tambo do Bando, o Conjunto Maravilhoso, que o Jacaré, o pessoal, o Beto Bolo, o pessoal tinha na época, né. Então o Pôr do Sol foi um... Tem uma vizinha lá da Zona Sul. Ah, é? O Pôr do Sol foi eu digo que é uma espécie assim de modelo de projeto que depois eu passei a trabalhar muito, assim, eu gosto muito de misturar todas as coisas, né, a gente tem esse festival de pianos em Joinville, agora semana passada, tem shows que vão da música erudita ao blues, ao jazz, passam pela música brasileira, assim, eu gosto muito de fazer isso, nós temos um projeto no interior chamado... Mas não é aquela ideia de vários pianistas tocando juntos. Não, são artistas pianistas que se apresentam. São separados, né, são E o Paralelo, o festival, por exemplo, que nós fazemos em São Francisco de Paula, ele mistura também de tudo. Tem um show de rock, daqui a pouco de um guitarrista americano, daí vem um show de jazz aqui da Marmota, aí fecha com o Erasmo Carlos, na época o Erasmo Carlos fechava na noite, outro dia é o Oswaldo Montenegro, outro dia é o Alceu Valença e tal. A gente mistura de tudo, assim, para que eu sempre achei importante isso, que as pessoas dizem assim, não gosto de jazz, né, mas nunca ouvi o jazz na vida, assim, né. Então, possibilitar que as pessoas tenham essa oportunidade de assistir também. O produtor não pode ter preconceitos musicais, tem que, artísticos, tem que vender todo mundo, ou chega uma hora que diz assim, por exemplo, olha, sertanejo não. Olha, eu tenho o meu limite. Eu não trabalho muito nessa praia, assim, né? Às vezes uma empresa nos pede, assim, eu quero fazer um show com tal artista, que não é muito o perfil de show que nós trabalhamos, né? Um show fechado, assim, a gente faz, mas não é uma praia que a gente trabalha, assim, né? Agora, deixa eu voltar num assunto aqui, que nós temos 2 músicos aqui na mesa, Fischer, o Nando. Sim, mas enquanto eu era aluno, ele era professor. Ele era professor. Mas eu me interesso muito pelas rupturas. Um músico, vocês são músicos. Em determinado momento, assim, bom, não vou tocar mais.
O Nando, que eu conheço um pouco mais, eu acho que o Nando estava naquela fase assim de ter família para sustentar. Foi isso. Esse negócio de músico na noite não está dando o suficiente. Vou trabalhar para sustentar a família. E tu, por que tu paraste de tocar? Por isso eu coloquei assim, que eu fui ser coordenador de música da secretaria, da cidade, né? Eu entendi que as duas coisas não podiam andar paralelamente, né? Eu tinha que deixar a música para assumir esse cargo, assim, né? Podia continuar tocando em casa, assim, mas fui deixando, assim, porque eu já vinha num processo. O Júlio me contou, nem em casa tu pega o instrumento. Nem eu casa, quero te dizer uma coisa, tem um violão, o Nando trouxe um violão aí. É? Pô, imagina, 30 anos sem tocar, né? 30 anos sem tocar. Mas não dá nem aquela vontadezinha, assim, de vez em quando. Pô, vou ter que ler. Tá 30 anos sem pegar um violão. Sem pegar um violão. Eu tenho um violão em casa, assim, e a minha esposa tinha um piano em casa, assim. De vez em quando ela pegava uma música, eu tirava. De vez em quando eu ouço alguma coisa, eu vou lá no violão e tiro alguma coisa, assim. Mas eu não tenho mais técnica, assim, não tenho. Então a minha relação é como um fumante, assim, que tem que pegar os violões. Às vezes eu tenho que pegar, não é pra tocar uma música, mas pra pegar, mexer os dedos e tal, aí boto de volta ali. Sim. Mas tem que mexer. Não, eu não tenho mais isso, assim. Eu estudava 3, 4 horas por dia de violão, né? Técnica de violão e tal. Depois se perde muito, né? Eu que não toco absolutamente nada, fico curioso. Esquece, a pessoa esquece, senão... Não, esquecer não esquece, mas perde toda a técnica, né? Não tem mais técnica nenhuma, né? Assim, né? Questão física, de movimentar dedos, perde toda. Tipo um jogador de futebol, assim, que se eu acredito, jogar, por exemplo, fica fora de ritmo. Eu acredito que se eu tivesse continuado, assim, a tocar, né? Eu teria um conhecimento hoje muito grande, assim, de harmonia, porque eu andava pesquisando muito isso, assim, né, mas eu deixei tudo, assim, né, realmente não, né, eu tinha uma leitura muito boa também, eu lia muito rápido, assim, inclusive o meu professor na época pedia para eu ler para ele as músicas, porque, assim, eu não sei de onde vem isso, assim, mas eu sempre li a música, ele lia nota por nota, por exemplo. Eu li um bloco de notas, eu olhava para a partitura e já via aquele bloco, né? Porque até pelo estudo de harmonia, né? Você pega isso, né? Você sabe que isso aqui tem que ser tal acorde, né? Então você desenvolve uma leitura muito rápida. Mas hoje no tu instrumento. tem a leitura rápida ainda? Não sei, eu nunca mais li. Eu não li mais música. Às vezes eu entendo, mas isso aí parece o seguinte, Branco, parece assim um amor, o cara tá apaixonadíssimo, mas chega uma hora que ele diz assim, ó, só tem um jeito. Eu preciso esquecer esse amor aí, não quero ouvir nem o nome dela. Nem o nome. Falar o nome, tá pro ouvido. E eu acho que tem uma coisa assim apesar de eu ter começado muito cedo, assim, eu talvez sentisse, assim, que eu queria ser mais talentoso, assim, do que eu era na época, talvez, assim. Eu acho que por isso um pouco, assim, também, né? E bem nessa época surgiu o Rafael Rabelo, que depois foi muito amigo meu, assim, né? E o Rafael veio com uma forma de tocar violão completamente extraordinária, completamente diferente, né? Então a gente que seguia muito, assim, eu fazia arranjos para 4 violões e tal, mas daqui a pouco chegou o Rafael tocando daquele jeito, assim. Era uma coisa, assim, muito acima, assim, né? Como depois o Diamandu também, foi uma coisa muito incrível, assim, né? Então, assim... eu talvez entendi, assim, que eu quando comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura, desenvolvi vários projetos, eu me identifiquei muito com aquilo. Não tem nenhum problema, assim, com, eu queria estar tocando. Ser um produtor te satisfaz, te deixa feliz, assim, né? Tu não tens essa coisa de... Eu pude conviver, eu me lembro que, assim, eu e meu irmão comprávamos discos, assim, do Rolling Stones, do Jimi Hendrix, com 8 anos, a gente se apaixonou pelo rock dos anos 60, 70, e a gente comprava muito disco. Depois eu convivi com um monte desses caras, assim, B.B. King, John Mayall, 10 Years After, todas essas bandas a gente trabalhou aqui, entendeu? Então eu convivia com os caras todos. Hoje eu sou amigo de músicos no mundo inteiro, assim, né? Trabalho com as maiores agências do mundo, assim. Então, para mim é uma relação que me satisfaz muito, assim. Não tem aquela coisa, eu queria ter continuado, assim, né? Eu acho que se eu tivesse continuado, eu seria um bom violonista com um bom conhecimento, assim, hoje, assim, né? Princeton chama. Eu estava dizendo que eu tenho mais uma pergunta por Branco, eu quero ouvi-lo a respeito de uma experiência breve, mas muito marcante, que foi a da revista Capacete. Verdade. Conta, revista para quem tem cabeça, esse era o nome, né? Foi uma experiência que a gente fez, eu, Jimmy Joe, Arthur de Faria e o Eduardo Wagner, que é um fotógrafo. Já bem no finalzinho da administração, em 94, a gente resolveu criar uma revista, assim, nós conversávamos muito sobre música, né, o Jimmy Joe tocou no Quem Tem Que Ir Vai, né, era um dos violonistas, guitarristas do Quem Tem Que Ir, e aí a gente
vamos fazer uma revista, assim, né? E eu trabalhava mais, escrevia um pouco, assim, mas eu trabalhava muito na captação, assim, né? Na organização, isso, assim, né? E foi muito legal, assim, saíram 3 a 4 números, não recordo bem, assim, sempre tinham entrevistas muito coxudas, assim, grandes, assim, com artistas aqui do Rio Grande do Sul, teve com o Edu, né, Edu? do Defala, Educar. O Educar, o Vitor Ramil, Ney Lisboa. Aliás, onde anda o Educar? Não tenho visto mais o Edu, deve estar em São muitos Paulo. anos que eu Né? não Na rede social, ele produz músicas. Tá, mora aqui em Porto Alegre, mora em São Paulo? Acho que São Paulo, acho que mora em São Paulo. Paulo. Ele não mora aqui, acho que ele mora em São Paulo. E aí foi assim, foi uma experiência muito legal, assim, que a gente, né, vendia em bancas, tudo, tinha uma certa estrutura, assim, a gente conseguia alguns patrocínios e tal, mas durou 3, 4 números, né, e aí cada um, o problema é que cada um tinha como a maioria das revistas criadas. E cada um tinha seu trabalho, precisava viver do seu trabalho. Brando, deixa eu trazer um assunto bem do produtor mesmo, que as leis de incentivo à cultura, Sim. né, a demonizada pelo governo anterior, lei Rouanet, agora a Lei Paulo Gustavo, né, também. Tá aí. O que tu pode nos dizer dessas leis, os benefícios que elas trazem, e se elas são realmente acessíveis para quem está produzindo um trabalho e queira elas são fundamentais, assim, num país como o Brasil, assim, é incrível que conseguiram demonizar de tal forma que às vezes alguns produtores, inclusive, demonizam a Lei Rouanet, né? Isso é um absurdo, assim, porque também a lei de incentivos aqui do Estado também são leis importantíssimas, né? Porque não se pode esperar, inclusive em outros países acontece isso, países ricos também, né? O mercado, ele define certos estilos de música, certos espetáculos, né? Que o mercado absorve, assim, né? Que o mercado banca, vamos dizer assim, né? Você faz um show hoje em dia com Caetano Veloso, o Araújo Viana, o Caetano botou 21 mil pessoas em 2022 e 2023, né? Então, esse artista não precisa de Lei Rouanet, né? Claro, né? Ele nem busca Lei Rouanet, né? Por quê? Porque o mercado paga ele, né? Mas tem uma série de gêneros musicais, estilos musicais que nunca vão conseguir se bancar assim, que são importantes e que tem que estar ao alcance da população, orquestra, né? Câmara, Orquestras, o próprio jazz, né? Em vários museus também, acho que a Lei Rouanet. Museus, né? Orquestras, museus, projetos, né? Por exemplo, nós temos um projeto lá em Joinville, né? Que eu tenho escritório em Joinville também, que é o Pianístico, né? Que se você visse semana passada, assim, os teatros assistindo música erudita, jazz, música instrumental brasileira, blues, os teatros completamente lotados, né? Teve um momento que estava o Túlio Mourão, né, que foi dos Mutantes, e tocando, fazendo piano solo, e estava a parte baixa da Sociedade lá, Harmonia Lira, lotada, e eu subi para o segundo andar e tinham 10 pessoas no segundo andar, e 5 eram adolescentes. 5 meninas adolescentes assistindo um concerto de jazz e música brasileira, entendeu? Então, se não existisse a Lei Rouanet, isso não existiria. Quem é que ia bancar isso, né? Como se banca isso sem ter uma lei de incentivos, né? Você vê os teatros lotados, Joinville tem de 2 a 3 mil crianças estudando música, 2 a 3 mil crianças estudando balé, dança, né? Nós temos uma escola do Teatro Bolshoi lá, é a única fora da Rússia, né? Com crianças saindo dali, indo para o mundo, crianças da Rocinha, do Rio de Janeiro, que foram para lá dançar e hoje dançam na Inglaterra. Isso é tudo Lei Rouanet, entendeu? Então, como é que um país como o Brasil vai prescindir de uma lei como essa, né? Porque houve distorção na Lei Rouanet ou foi simplesmente má vontade dos bolsonaristas com a lei? Claro que teve gente que pegou o dinheiro da Lei Rouanet e fez casamento, né? Casou a filha com dinheiro. Mas então... Quem foi mesmo? Eu não sei o nome, mas circulou aí, né? Teve gente que pegou dinheiro, comprou apartamento e tal. Só que acontece o seguinte, né? Então, se é para acabar com a Lei Rouanet, tem que acabar com o INSS, tem que acabar com o FGTS, porque tudo teve roubo nesse Bolsa Brasil. Família, tudo teve roubo. Então, por que acabar com a Lei Rouanet? Vai ser a única que vai ser, né, que vai se acabar dessa... Não. Este ano no Rio Grande do Sul teve uma grande polêmica em relação à lei de incentivo daqui, que foi o fato de que grandes eventos ficaram fora. Por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre, Festival de Gramado, acho que Porto Alegre em Cena, o Poa Jazz também, Poa Jazz, todos ficaram fora. Sim.
E é justo, é injusto? Eu Precisa acho rever a lei? eu acho que os critérios, né, aí são critérios do Conselho Estadual, né, eu acho que eles não estavam bem, assim, não estavam bem definidos, assim, eu acho Qual era o critério que retirou esses eles eventos? estavam procurando priorizar cidades que nunca tiveram investimentos na LIC, assim. Agora, não quer dizer que essas cidades tenham bons projetos, ou que até tenham projetos, talvez não tenham, né? Então, eu acho que teria que ter, poderia-se caminhar para um critério como esse, mas não deixar de lado esses eventos. São eventos tradicionais, né? importantes, né? Eu acho, por exemplo, o Poa Jazz, ele foi um pouco responsável, assim, por esse boom de jazz que teve na cidade. Né? Hoje a cidade tem vários grupos, né? Eu acredito que o Poa Jazz e o IPA, né, quando abriu a sua faculdade de música popular, ele abriu muito para que a gurizada começasse a estudar música instrumental brasileira, jazz. Eu acho que foi importante nesse sentido, né? E então eu vejo o Poa Jazz, né, é um evento muito querido na cidade, assim, né? Eu não fui criador do Poa Jazz, eu entrei no Poa Jazz depois, né? Quem criou foi o Badia, o Carlos Badia e o Ralph, né? Então, assim, o Badia foi muito feliz na estruturação, no jeito que ele montou lá no shopping, que a gente segue até hoje, né? Então, Barra Shopping. no Barra Shopping, né? Então, assim, é um evento que né, ele é importante na cidade, né? Ele traz coisas do exterior, coisas do Brasil, que você um ingresso a R$90, você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Né? Já se trouxe de grandes shows, de shows importantes, também nacionais, locais, né? Daqui a pouco tá o grupo do Arthur de Faria tocando e tal, o Rudras Mahantapa, por exemplo, né? Então, essa relação que se estabelece entre os músicos locais e os nacionais e internacionais é importante também para o desenvolvimento da cidade, né? Então, eu acho que esses projetos, Feira do Livro e tal, não poderiam ficar de fora, né? Eu acho que é um critério bem discutível, assim, talvez pudesse, vamos separar uma verba aqui só para essas cidades, né? E a Lei Rouanet tem uma importância enorme. Quantos projetos já foram desenvolvidos com Lei Rouanet no Brasil? É um absurdo que as pessoas venham com esse papo, assim, né? Claro que teve roubo, claro que pessoas se aproveitaram e roubaram, mas isso teve em vários né, setores da vida brasileira, assim, então eu acho um projeto importantíssimo, assim, uma lei que se a gente for pensar essa questão lá do pianístico, nós levamos um duo lá formado por um pianista israelense e um pianista palestino tocando juntos, né, que tocaram aqui na PUC também, né, não só musicalmente, um absurdo de bom, assim, o simbolismo que isso tem, né, claro. Você poder trazer isso no momento que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra também, né, você trazer essa possibilidade desses dois países estarem juntos ali, né, então... Professor Fischer. Eu queria aproveitar e avançar um pouco mais com o Branco, porque o Branco tem, como eu disse ali no começo, o Branco tem uma experiência empresarial agora super bem sucedida, numa área que é muito sensível, né, como a área da produção musical, da produção cultural, que, enfim, as pessoas costumam olhar muito de longe, assim, né, no máximo enxergar, vai ter um show, vem aí algum global ocupa o Teatro São Pedro, como coisas assim eventuais, né? Mas o Branco tem essa vivência por dentro, né, de conceber eventos, de imaginar coisas, de avaliar o peso dessas coisas, tipo esse exemplo que foi dado agora, né, de dois pianistas, né, um israelense e um palestino e tal. Então, um pouco nessa linha, Branco, eu queria te ouvir a respeito do seguinte. Claro que a gente está ficando velho também, então já começa a dar balanço nas coisas, né? Mas eu acho que a gente teve uma experiência ali na virada dos anos 80 para os anos 90, na cidade, que foi muito, muito vigorosa, né? Quer dizer, uma geração que teve chance de realizar coisas, acho que em tudo que era área, né? Sei lá, no cinema, na fotografia, na literatura, na música, no teatro e tal. Eu queria te ouvir a respeito da tua percepção disso nas gerações mais novas, né? Tem alguma coisa, assim, digamos, igualmente vigorosa? Tu consegue enxergar, assim, uma geração, sei lá, que agora, digamos, esteja pelos 30 anos, uma coisa assim, enfim, que está um pouco, sabe, querendo fazer acontecer, porque a cidade está se modificando, né? Tem muita coisa acontecendo na cidade, enfim, para o bem e para o mal, como sempre acontece, né? Sei lá, o troço do quarto distrito agora e tudo, né? Tu falaste aí do jazz, tem coisa de jazz que não acaba mais.
Na área da literatura tem uma produção enorme, absolutamente maravilhosa, assim, na sua variedade. Enfim, eu queria te ouvir isso, sabe, sobre... Vocês têm como... Não é bem comparar gerações, mas a tua percepção desse momento agora, no sentido de artistas, produtores, olhando para a cidade. Eu acho, por exemplo, essa área do jazz, assim, ela tá muito forte, assim, né? Estão surgindo vários lugares onde a gurizada tá tocando, assim, né? E surgindo vários grupos, vários instrumentistas importantes, né? Eu tenho trazido, às vezes, alguns músicos do exterior, principalmente da Argentina, tocando com músicos aqui do Rio Grande do Sul, alguns de Santa Catarina também. E tem uma cena do jazz aqui em Porto Alegre muito forte. Isso é uma coisa que se verifica, né? Depois, dentro, a MPG, né? Ela sofreu um processo, assim, né, que nós sempre tivemos vários compositores importantes, Vitor Ramil, Ney Lisboa, Nelson de Castro, Bebeto Alves, né, antes Carlinhos Artlib e tal. E esse processo meio que foi barrado um pouco pelo rock dos anos 80, assim, né, o rock entrou e essa geração ficou um pouco, né, e são belíssimos compositores, assim, eu estava falando com o Benjamin Taub, que participou, né, no fim de semana do nosso festival lá, e ele estava dizendo, pô, eu adoro o Nelson Coelho de Castro, ele falando assim, eu adoro o Nelson Coelho de Castro, assim, ele comentando assim, né, e já vi outros, né, o Zé Cabaleiro é fã do Nelson Coelho de Castro, gravou várias, né, músicas do Nelson. Então assim, foi uma geração muito marcante, assim, aí veio o rock, meio que abafou um pouco aquilo e tal, e hoje a gente vê, assim, por exemplo, a família Ramil, né, mas não tem, assim, né, são ótimos, né, todos da família, mas não vê um movimento como tinha naquela época, assim, né, um grupo expressivo, assim, de músicos, assim, né, trabalhando. As próprias rádios, para me lembrar, antes da Ipanema tinha a Bandeirantes, né, sim. Que rodava, era música alternativa, rodava a Continental, tudo. Né? A Continental, mas rodava tudo, era MPG, era o rock novo. Não. A Ipanema, quando entra o conceito de rádio rock, é banda, acaba o resto. Ninguém mais tem espaço. E na verdade é um processo assim, quando surgiu as coisas da internet, da música na internet, aquele primeiro, né, como é que chamava aquele primeiro que o Metallica até, o Napster, né, que eu acho que foi o primeiro. Era um dos primeiros. Eu me lembro assim que alguns músicos me falavam assim, não, agora vai dar certo, porque agora a internet vai democratizar e tal, e na verdade é um processo meio parecido, assim, né, a dificuldade é um pouco a mesma, assim, né, hoje em dia, né, você tem a mesma dificuldade quase que tinha na outra época, assim, né, você coloca o teu trabalho na roda, mas como é que ele circula, como é que ele chega nas pessoas, né? É difícil, né? E eu me lembro de falar muito, assim, com o João Bosco, o próprio Belchior, sabe, Toquinho, que são pessoas amigas, assim, Luiz Melodia era muito amigo nosso, falando, assim, do processo, como é que se deu o início da carreira deles, assim, né? Existia uma lei nos anos 70, em plena ditadura, né, que as gravadoras tinham que lançar um X de música brasileira, um X proporcional ao que eles lançavam de música internacional, né? Então isso possibilitava que um João Bosco fizesse 2, 3 discos até estourar um sucesso, até amadurecer, né? E o Belchior fazia um disco, daqui a pouco chegava a Alucinação com aquele monte de músicas maravilhosas, né? Então esse processo das gravadoras, que tinha um lado bem ruim de exploração mesmo, muitas vezes, também tinha um lado, né, de lançar carreiras, desenvolver carreiras, você tinha tempo para desenvolver isso, né? Então, hoje o processo é parecido, só que você está numa internet onde está todo mundo, né? E como é que você lança um trabalho aqui em Porto Alegre, como é que você chega, né? É difícil, assim, né, para as pessoas acessar o seu trabalho, né? Porque tem milhões de pessoas produzindo no mundo, né? Agora, na música daqui eu vejo isso, eu acho que tem compositores importantes, né, trabalhos importantes surgindo, mas não se vê aquele grupo, assim, né, aquele movimento, assim. A gente pega nos anos 70 ali, né, Utopia, Inconsciente Coletivo, né, ali na Continental, ali e tal. Daqui Brasil, a pouco, né? Tem movimento lá dos baianos, tem baianos, na esquina em BH, em Minas Gerais, quer dizer, era um momento de movimentos mesmo, né? E ali, pô, a gente pega aquela geração dos anos 60, assim, que, né, Caetano, Milton, é difícil surgir uma outra geração dessas, né? É difícil. Mas a tua avaliação é que tem muita coisa boa sendo produzida, mas que paradoxalmente ela não consegue aparecer, ou que esse tipo de manifestação já não é mais dessa época? Se fala muito, quando o Fischer acompanha muito isso, que é a questão dos intelectuais. Houve uma época em que existiam os grandes intelectuais, existia um Jean-Paul Sartre, era um intelectual mundial, todo mundo conhecia, todo mundo queria ver.
Hoje é difícil que exista realmente um intelectual dessa dimensão. Calibre, não assim. porque as pessoas não sejam inteligentes, ou não estudem, ou não tenham o que dizer, mas o fenômeno em si desapareceu. Na música, esse tipo de fenômeno desapareceu ou nós estamos na maré baixa? Não, eu acho que sempre teve, por exemplo, uma música comercial, né? Sempre teve o que tocava no rádio, né? E outras músicas que não tocavam, que sempre tiveram essa dificuldade de circular mesmo, assim, né? Você pega mesmo trabalhos, assim, Walter Franco, Jorge Maltner, né? Luiz Melodia, uma boa parte da carreira, eram artistas que não circulavam como circulavam outros, assim. Sempre teve essa dificuldade, né? Sempre teve a dificuldade da música instrumental, a dificuldade da música erudita no Brasil e tal, né? Eu acho que a Lei Rouanet, por exemplo, facilitou muito essa circulação, né? Mas ela não é uma música de mercado, é uma música nichada, né? É um nicho de mercado. Mas FM de Porto Alegre só rodava quem pagava para rodar, o famoso Sim, jabá. sim. Isso continua? Porque a gente só ouve música sertaneja. É que a rádio botar hoje... no Google ali, músicas mais tocadas em rádio, né? Nos Sim. FMs. As primeiras 50 são sertanejos. Ah. Não O pode ser só música, coincidência. o pessoal ouve música em rádio ainda ou não? Não, eu quase não ouço mais música em rádio. Né? As pessoas não ouvem mais quase rádio, assim, né? Eu acho que tem ainda, tem. Os sertanejos fazem isso, né? Acho que o sertanejo, o pagodeiro fazem. Que é muita coincidência, Gilmar. Tu abre os mais tocados, é só sertanejo. Inclusive em outros lugares pelo Brasil, tem rádios que só tocam isso, né? Então é um absurdo que... E isso, mas sempre foi um pouco assim, né? Você tinha aquela música brega dos anos 70, né? Que tocava nas rádios, aí tinha os caras mais, né, de outro nível, assim, Caetano e tal, não sei, tinha o Odair José, que hoje é cult e tal, né, mas, né, tinha uns artistas que eram, né, que tocavam no rádio, assim, que a música internacional também, né, uma época, assim, a gente gostava de rock, por exemplo, aí começou a entrar a discoteca e tal, só tocava discoteca, são fases, assim, né, eu acho que a música brasileira tem muita coisa boa que as pessoas não ouvem, né? Não chegam assim, muito né? Aqui, aquele rock dos anos 70, eu lembro quando lançaram o Rock é Rock mesmo, era o nome em português do filme, né? Do filme do Led Zeppelin. Foi ali, a primeira sessão foi no Scala, a sessão à meia-noite. Achavam que não tocava, não ia ninguém, Júnior, pegar um cineminha. Me lotaram. Os caras, as pessoas queriam entrar, entendeu? Não tinha mais espaço, queriam entrar. A fila ia quase lá na Duque. Eu sei que foi uma confusão. Mas o Led Zeppelin era forte, né? Mas não se imaginava, né? O rádio não rodava, ninguém imaginava que poderia isso acontecer. Eu me lembro do show do Gênesis, por exemplo, no Gigantinho. 76, 76, tinha gente, bastante gente. Bastante Joy Cocker, né? Foram 2 noites. Aqui sempre foi muito forte Segunda o rock parte do também. Show, né? depois do intervalo, Juremir, todos com a camisa do Inter. Que beleza, maravilha. bons tempos. Que maravilha. Mas então, assim, eu acho que... tanta gente que tu trouxe... O Fischer tá falando lá. O Fischer tá falando. Tá falando? Fala, Princeton. Câmbio Princeton. Câmbio Princeton. Não, eu ia dizer que eu tenho mais uma pergunta para o Branco, uma pergunta importante, que eu estou guardando desde que eu soube que o Branco ia vir para conversar conosco. Eu quero saber como é que foi a tua experiência de dono de restaurante e por que não continuou, Branco? Tá. Na verdade... Comia lá no... Como é que era? Los Reis. Los Reis, né? Exatamente. Que vem assim... Na verdade, o meu pai foi dono de restaurante a vida inteira, né? Meu pai veio de Portugal nos anos 30, assim, né? E ele era repartidor de pão primeiro, né? Que era o cara que com uma carrocinha entregava pão na casa das pessoas. Aí depois ele comprou uma lancheria. Aí ele comprou... Isso lá ou aqui? Aqui. Ele veio pra cá devia ter uns 22 anos, assim, né? Aí ele veio pra cá e depois, nos anos 60, início dos anos 60, ele comprou um restaurante chamado Belo Horizonte, que era ali na Rua Riachuelo, bem pertinho daquele de massas, o Ateliê das Massas. Bem, quase do lado, assim. E ali ele ficou até se aposentar em 78 ali, né? Então, eu ia para lá os domingos, que ele às vezes trabalhava os domingos, e eu me apaixonei, assim, por aquela atmosfera do restaurante, assim, os boêmios iam lá, os jogadores do Inter e do Grêmio iam lá, assinavam notinha. E aí, no final do mês, o presidente do Inter Grêmio pagava meu pai. Assim, então, ficava pendurado. Imagina o futebol de hoje fazendo isso. Nossa, imagina o Soares assinando a notinha para o presidente do Grêmio pagar depois. Então era um barato, assim, essa coisa. E eu sempre gostei daquela atmosfera, assim, do restaurante, né? Daí,
um dia eu disse, vou montar um restaurante, né? Daí, Isso em que época? Agora, dos anos ali por 2013, mais ou menos. Certo. Eu disse, vou montar um restaurante, né? Daí procurei alguém que tivesse um know-how, assim, né? Fechei com um grupo lá que tinha um know-how para fazer, fizemos contrato social, tudo certinho e tal. E aí, num determinado momento, eu ia viajar para a Europa com a minha esposa e tal, e fiz uma reunião em casa para a gente deixar pago o empreiteiro, pagar o arquiteto, pagar todo mundo e acertar o que ia ser feito. E aí houve uma discussão da minha esposa com desses do grupo, né? E eles resolveram sair do negócio, depois que estava tudo... Nem abriu? Nem abriu, não chegou a abrir. não chegou a abrir com eles, né? Com eles. Daí... E eles tinham todo o know-how e tal, né? E eu tinha feito um investimento até um certo ponto, depois eles continuariam, né? E aí sobrou tudo para mim, né? Então eu fiz o investimento todo. Aí abri com um chefe, assim, mais ou menos. Assim, onde é que era? Não tinha um padrão, era na Rua Auxiliadora ali, na Rua Auxiliadora. E aí a gente, 3 meses de funcionamento, a gente fechou um mês, porque não estava funcionando bem assim, e minha esposa disse, eu vou assumir o restaurante, que ela cozinha muito bem e tal. Ela montou um cardápio junto com uma professora da Unicinos, e ela começou a tocar a cozinha. E aí começou o restaurante, né, a gente servia polvo, que quase ninguém mais servia polvo em Porto Alegre, né? E eu disse para minha esposa, eu quero abrir o restaurante, mas tem que ter um polvo, porque certo. Né, eu nunca me esqueci um polvo que eu comi em Cuba e o que eu comi em Portugal, assim. Tudo que é lugar do mundo que eu vou, eu quero comer polvo. Se bem que eu tenho uma pena do bichinho, mas... E aí, nós abrimos, assim, né, no fim de semana estava sempre lotado, mas dia de semana aquela coisa de Porto Alegre, meio devagar, assim, né, com pouca gente e tal. E aí vai dando um prejuízo, eu já tinha feito um investimento enorme, botando dinheiro da empresa o tempo todo, e às vezes eu estava lá no Chile com um show, né, e aí tinha um jantar para 100 pessoas no restaurante, eu preocupado com o restaurante. E aí chegou um momento que eu acho que funcionou uns 3 a 4 anos, e eu resolvi fechar, assim, eu disse para minha esposa, olha, vamos fechar, porque a coisa tá pegando aí, tá, né, o prejuízo é grande. Estavam perdendo dinheiro. Porque eu acho muito difícil um restaurante naquele perfil, assim, ele dá certo em Porto Alegre, assim, eu acho muito difícil, assim, porque nós não temos um fluxo, assim, né, é um restaurante caro, né, ele era um restaurante caro, e muitos empresários de Porto Alegre iam, né, o Cicão da DC7 chegou a me trazer uma foto de uma casa em São Paulo, vamos abrir em São Paulo, vamos expandir. Não fez um restaurante para músico, então, não? Não, era um restaurante caro, assim, né, era realmente, assim... Músico e jornalista estavam barrados. O padrão de Porto Alegre, ele era um pouco caro, assim, né, e aí, assim, daí fechamos, depois eu vendi, hoje ele é um restaurante de massas ali, né, de italiano, assim, né. Perfeito. Como é que surge um produtor? Porque aí tu estavas trabalhando lá na Secretaria da Cultura, daqui a pouco tu saíste, bom, você é produtor, e pelo que tu estás contando aqui, tu já começaste com artistas de primeiríssima linha. Sim. Mas como é que estabelece, assim, os primeiros contatos? Como é que naquela época era muito mais difícil, né? Imagina, não tinha e-mail, né? Não tinha internet. Você tinha que ligar para agência do cara para fechar, né? Então, assim, nós aproveitamos, na verdade, primeiramente, shows que já estavam para vir ao Brasil, assim, né? Então, de outros produtores e tal, né? E eu comecei a produzir, na verdade, ali, quando entrei na secretaria, eu virei produtor, porque eu comecei a montar projetos, né? Porque a gente começou a montar vários projetos, assim, tanto no Araújo Viana, como na periferia da cidade, como no centro. Fizemos vários shows ali no centro da cidade, né, com Milton Nascimento, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, João Bosco, vários shows grandes ali para 20, 25 mil pessoas, né. Eu nunca me esqueço, e eu acho que foi uma coisa que balizou um pouco, porque a Branco sempre se caracterizou muito por estar nesse meio cultural, assim, né, diferente de outras empresas, assim, que fazem muita coisa comercial, assim, nós sempre primamos, assim, por ter por esse lado. Eu acho que uma das coisas que eu mais assim, me levou para esse lado foi um dia que nós estávamos fazendo um show ali no Mercado Público, e era um show de música instrumental. Eu não me lembro bem se foi o Hermeto Pascoal ou se era o Edu Natureza que estava abrindo o show, que é daqui, né? E aí veio um morador de rua, assim, e veio para mim e disse assim, o senhor está trabalhando aqui no show? Eu estou produzindo e tal. Ele disse, eu queria lhe falar uma coisa, né? Eu nunca vi uma música que ninguém cantasse. Eu achei tão legal, ele me disse. Então, o cara nunca eu tinha uns 40 e poucos anos, ele nunca tinha visto um show de música instrumental.
Dá uns Nunca tinha nomes aí visto. de quem Olha, tu trouxe aí, interessante. Branco, pra gente. Pois Agora, é. Olha, muita gente dá uns nomes Pô, aí. João Gilberto, B.B. King, Paco de Lucia, Como é que era o Nelson João Gilberto? Freire. Foi uma mala lidar com o João Gilberto? Conta, o João Gilberto Pois deve é, ser uma como é maravilha. que- Nelson Freire e Marta Argerich, pra mim, foi O top. muito incrível. Assim, E o João Gilberto foi em que época? O João Gilberto É o foi... Show do Araújo, aquele dele? Não, no SESI, no Teatro Ah, no SESI. SESI. É. Não, o João Gilberto foi incrível, porque até o Zusa Homem de Melo, assim, o Zusa jantou lá em casa uns 6 meses antes de falecer, assim, e ele me entrevistou para o livro dele, né, assim, depois eu nem soube do lançamento, até foi o João Bosco que me disse, Branco, tem 3 páginas do livro do Zusa Homem de Melo sobre a vinda do João Gilberto aqui. Foi um barato, assim, porque era loucura total, assim, né, ele perdeu 4 vezes o avião para vir para cá. Eu tava desesperado já. Eu disse, esse homem não vai vir, né? E depois ele ficou uns 2 dias a mais em Porto Alegre. E a passagem de som, aquela coisa toda. Na verdade, eu passei o violão dele naquela época. Eu passei o violão e ele só não foi chegou na na passagem hora. de som? Ele só chegou na hora, assim. E chegou uns 20 minutos atrasado, assim. E E fez um show de 3 horas maravilhoso, assim. é lenda ou essas estrelas fazem muitas exigências? Como de vez em quando a gente lê. Alguns sim, mas aí depois, com o passar dos anos, você meio que descarta os chatos. As malas não vêm mais. As malas não vêm mais, porque chega uma hora que você não tô mais afim de... Agora tem coisas Mas tem assim, alguém por exemplo... muito chato, tu que te trouxe, lembras? assim, disse, que mala esse cara, o que eu fui trazer? Tinha, por exemplo, aquele Wilson Pickett, aquele cara de Soul Music, né, que nós fizemos aqui, tu não podia falar com ele, por exemplo, estava no contrato. Não? Você não podia dirigir a palavra a ele. Ele tinha uma espécie de mordomo que ficava na porta do camarim. Diga pro senhor Pickett que o show vai ser tal hora. Ele virava e dizia assim, senhor Wilson Pickett, o show vai ser tal hora. Porque eu li agora recentemente, com a morte da Carminha, né, a ex-secretária do Roberto Carlos, um episódio que eu não conhecia. O Roberto Carlos, em determinado momento, por causa dessa história do toque, ele só saía pela porta de qualquer lugar pela qual ele tivesse entrado. E aí ele estava num avião e houve um problema e ele entrou pela porta da frente e o desembarque foi pela porta de trás. E aí ele não desceu. Não queria sair. Não, chamaram os bombeiros. E aí finalmente fizeram uma operação e deram um jeito lá para ele sair pela porta da frente, porque pela de trás ele não saiu. Tem várias coisas assim, né? O João Gilberto foi incrível aquele show. Foi uma coisa... Eu me lembro que ele trouxe 2 pessoas que moravam no prédio dele. 2 velhinhos, assim, que moravam no prédio dele. Para assistir. Para assistir o show. Só Ele que os ficou velhinhos... satisfeito que é um cara do violão, ele ficou satisfeito com a acústica, aquela coisa que ele reclama muito. Ele, inclusive, tinha uma pessoa fumando fora do teatro e ele falou no microfone, assim, cantou, chega de cigarro, ele brincou assim, ele sentiu lá fora o cara fumando. Nossa Senhora! Era incrível. Mas ele trouxe esses dois um casal, assim, né? E aí eles passaram o dia no hotel e eles não conheciam como é que funciona a estrutura de show, né? Porque você pega e dá as diárias de alimentação para a produtora, né? E a produtora distribui as diárias, ó, João, tá aqui a tua, lá, sei lá, R$200 para cada um por dia. E os velhinhos ficaram o dia inteiro no hotel, chegaram de noite, viram o camarim e se avançaram no camarim, né? Assim, mas estavam loucos de fome. Assim. Não tinham comido. Aí eu disse para eles, vocês estão com fome, assim? Claro, nos deixaram o dia inteiro no hotel e tal, não comemos nada, que negócio é esse? E aí eu disse, mas quem são vocês? Não, a gente mora no prédio do João, ele nos trouxe junto aqui para ver o show. Os vizinhos, que Disse que era legal. boca livre, eu vi. Legal, olha. Não, e ele tinha uma senhora, porque ele morou aqui um mês, Sim. né? Assim, né? Isso o Zusa conta no livro. E ele disse para mim assim, Branco, vai vir uma senhora aí que cuidou de mim na Mário Quintana lá, que é o Majestic, o hotel, né? Eu disse, tá bom, vai vir aí, né? Daí a senhora chegou lá e disse, eu vim ver o João. Aí eu fui lá e disse, João, a senhora veio te ver. Não quero ver essa mulher. Não quero. É só para assistir o show, não era Eu não para entendi. Assim, não era para encontrar com ele. Ele falou, Fala, fecha. mas ela vai vir aqui, então, ele quer receber ela. Não quero ver essa mulher, não quero saber. Essa mulher aqui de Porto Alegre era aquela... Não, a senhora já tinha morrido, né? A boneca Regina, aquela. Eu não sei, era uma... Agora ela deve ter morrido já, porque ela já tinha idade, né? Não era a boneca Regina, ela escreveu um livro de memórias e tal, Sim. e ela conta, ela era meio pajem do João Gilberto quando João ele morou em Porto Alegre. Eu ia dizer quando ele morou aqui, mas não foi exatamente aqui, foi aí. Ele teve um outro episódio, assim, ele ficou 2 dias, né?
assim, então o Otávio, que ficava com ele, né? A esposa dele foi embora, assim, né? Ela ficou braba, porque ele não terminava o show, ela pegou no outro dia de manhã, ela pegou um táxi, foi embora para o aeroporto e se mandou, né? E aí ele ficou 2 dias aqui no quarto fechado, né? E aí o Otávio ligava pro motorista e dizia assim, seu Milton, nós vamos sair às 4 da manhã, nós vamos sair. Aí o seu Milton se vestia, botava gravata, daqui a meia hora depois ligavam, não, ele mudou, vai sair às 10 da manhã. Aí chegava perto das 10 da manhã, não, vai sair, aí ficou 2 dias assim. Aí chegou no aeroporto, o João deu um envelope fechado só abre quando chegar em casa, disse pro Milton, assim. E aí tinha, na época, R$700 dentro ele deu de gorjeta, né? Por isso que terminou pobre também. Ficava 2 dias mais no hotel. Tudo isso. Não, e aí uma coisa que eu achei incrível, assim, eu trouxe a Bebel Gilberto uma vez. E o seu Milton que estava dirigindo para a Bebel Gilberto. E aí a Bebel estava falando e o seu Milton disse assim, o Bebel, fala pro teu pai que eu que estou dirigindo para ti. E ele quis falar comigo, ele não falava com ninguém, ele pediu para falar com o Milton no telefone. Achei um barato assim, porque ele não falava com ninguém quase. Ninguém, assim, né? De repente... Queria falar com o motorista que dirigiu para ele em Porto Alegre. Bebel resolveram a questão da briga da herança dele? Não sei como é que ficou aquilo. Foi uma coisa feia. E agora, Branco, o Nando vai aparecer com aquele violão que foi do João Gilberto. Segundo, olha, quem convivia com o João Gilberto, João Palmeiro, naquela época... Palmeiro. Gravei o disco do João Palmeiro também. Gravou? Eu lancei o disco Então, eu tive uma vez, esse violão, quem me disse foi João Palmeiro, Talo Pereira, Giba Giba e Valdo Roque. Sim. Né? Pô, Ivaldo, convivi muito com o Ivaldo. Foi meu professor também, Ivaldo Roque. Convivi muito com o Ivaldo. E eu tenho o violão que era do Ivaldo, que segundo João Palmeiro e Valdo Roque, era o violão usado pelo João quando morou em Porto Alegre. É um Giannini dos anos 50, né? Aquele que tu pega assim, bem levinho. Segundo Ivaldo Roque e João Palmeiro, era o violão que o João Gilberto tocava. É meu, tá lá bem. Que maravilha. Já trouxe ele aqui. É um violão que de vez em quando reclama. O violão reclama. Olha, a acústica não tá boa. Cadê o desligar o ar-condicionado toda hora o violão? Ele pergunta, cadê o João? Cadê o João? Vou desligar o ar. Mas tem muita história. Ô, Branco, o que tem de planos? Então, quase no final do programa, aí, o que tu tem pela frente aí? Nós temos esses 6 festivais aí que a gente faz agora de setembro até dezembro, né? Deve sair 5, a gente não conseguiu captar ainda, né? Que é esse pianista que nós fizemos em Joinville agora. Agora esse fim de semana está tendo o Santa Cruz Jazz and Blues, tem o Poa Jazz Festival, nós temos o Festival de Choro da Serra Gaúcha, que é lá em São Francisco de Paula, né, que são grupos de choro, né, que é coordenado pelo Matias Pinto, né, que é um trabalho também que eu gosto muito, nós temos uma oficina de choro há 20 anos já na cidade, né, que era no Santander Cultural, que eu criei, chamei o Machado para fazer, depois o Machado passou para o Matias Pinto, e depois agora está no Instituto Ling, né? E a gente tem um festival também chamado Harmonia Jazz Festival, que é feito numa sociedade de harmonia lírica em Joinville, agora em novembro, que é uma sociedade dos anos 20, assim, muito bonito o lugar, assim, e vai ter um festival de jazz lá também. E tem o Paralelo Festival, que é esse que tá balançando um pouco, porque nós não conseguimos nem lei Rouanet, nem lei de incentivos aqui do Estado, né, então talvez ele não se realize esse ano, né. E depois tem essa programação do Instituto Ling, que eu gosto muito de fazer, né, como eu fazia o Santander Cultural antes, porque dá para trazer tudo que a gente sempre gostou na vida, sempre quis trazer e que às vezes não tem a viabilidade, né? E aí o Instituto tem, através da Lei Rouanet, tem possibilitado que a gente consiga trazer, né? E tem os shows maiores, assim, Oswaldo Montenegro, a gente faz todos os anos, né? Vem esse ano Oswaldo Montenegro? Vem com orquestra até. Tem levar minha mãe, Júlia, minha mãe é apaixonada pelo Oswaldo Montenegro, tem que levar ela. Sempre tem. Com os seus cabelos e a sua barba grisalha. É apaixonada o Oswaldo é incrível, assim. O Oswaldo vem todos os anos. Não, é no Bourbon. O Oswaldo vem todos os anos e todos os anos ele lota, assim, incrível que ele tem um público fiel, assim, né, e a gente sempre produz, assim, Maria Bethânia aqui, né, faz Toquinho, a gente faz muito, João Bosco, né, todos os artistas, Demônios da Garoa. E todo mundo se obrigou também a fazer shows mais do que talvez estivessem fazendo, com a idade de alguns, não fosse essa transformação, o fim do disco. Mas na verdade, e também assim, mas é engraçado que a minha avaliação é que depois da pandemia, os cachês iam reduzir, que os artistas iam fazer uma quantidade maior de shows para compensar, e ao contrário, os cachês subiram muito, estão muito altos, né, então
Isso tem dificultado um pouco, assim, né? E, na verdade, a música popular brasileira, lembro, nos anos 70, o Caetano vinha pra cá, ficava uma semana tocando no Leopoldino ali, né? Que depois foi Agora não tem agenda para isso. Não tem não só agenda, a estrutura do show no Brasil é outra hoje, né? São megas estruturas, né? Ninguém mais faz aquele showzinho que chegava, sentava ali com violão, ali no Teatro da OSPA, ou então com uma banda Coisa só. boa ver um show sentado numa cadeira, o cara na tua frente tocando. É maravilha, né? Então hoje a estrutura do show business no Brasil, assim, é mega, gente, né? terminou, é mega, chegando né? no final. Deixa eu aproveitar para dar o pessoal também já me mandou aqui, ó, estamos falando em violonista, o Demetrio Xavier, uma promoção da Durk Sindical, vai estar se apresentando em Caxias do Sul, Jamir, quarta-feira, às 7h30 da noite, é de graça, né? O pessoal, é um ingresso solidário de um brinquedo que o pessoal está pedindo. Então, um baita de um músico, Demetrio Xavier, vai estar lá em Caxias, quarta-feira, às 7h30 da noite. Vai ser no auditório da Durk Sindical mesmo, lá em Caxias do Sul. Fica a dica aí pro pessoal que ouviu uma boa música. Beleza. Fischer, quer fechar? Quero mandar um abraço para vocês todos. Estou com saudades da minha casa, saudade da minha rotina, mas daqui a pouco eu volto. Saudades de Porto Alegre. Da minha rotina. Essa gente aqui é muito tosca, eles não conhecem Aipim, por exemplo. Pô, eu quero que não Aipim existe, frito, não tem cara. aqui. É uma grossura danada, o cara não conhece Aipim. A rua é o fim da pequena, uma coisa muito grosseira. Branco, um grande Te abraço. mandaremos um pacote de Aipim. Abraço, professor. Obrigado, Um abraço, Fischer. Fischer. Obrigado a todos. Branco, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, né? E não para, né? Não paro. Podia chegar em casa e pegar um violão agora, né, Julimito? Podia, né? Podia. Quebrar essa Ainda coisa. tá faltando uma corda nele ainda. Tá faltando uma corda. Essa é de última. Um amor Essa é de última, né? O amor desse não acaba nunca. Nós ainda Deve estar teremos uns Nando 2 Grossi. anos sem essa corda. Não é a primeira, a minha. É a primeira É mesmo. a minha que mais rebenta. Nós ainda teremos Branco e Nando Grossi tocando juntos. Tocando aqui no juntos. Com Pensando Bem. certeza. Em concert. Em concert. Obrigado, Carlos Branco. Obrigado, professor Luiz Augusto Fischer, direto de Princeton. Estamos despedindo aqui, eu, Juremir, professor Fischer. Voltamos no sábado que vem, às 9 da manhã, com Pensando Bem. Pessoal, estamos aqui nesse belíssimo cenário da Cuboplay. E fica na plataforma da Cuboplay, pessoal, no YouTube. Pode assistir a hora que bem entender, tá bom? Lembrando que a gente sempre trabalha com os conteúdos e com o apoio da Matinal Jornalismo, né, com a qualidade da revista Parêntese, sempre aqui. E com o apoio imprescindível da Amanda e do Lucas. Ah, verdade. A Amanda, nossa diretora, e o Lucas é o nosso homem da Aplaudir. técnica, da operação de áudio e vídeo, e que hoje também estava de bombeiro, né? De Tava lá em bombeiro, eles cima. fazem cada coisa, É. eu não entendi o que eles faziam, né? O Peter Lucas lá em Parker, cima ele daquela tava hoje. escada. É. Um perigo. Peter Parker. Gente, aproveitem bem o final de semana. Pensando Bem, volta na semana que vem. Até lá, tchau.